Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que desafio maravilhoso, né? Todos lendo o livro, já leram rápido. Acredito que acrescentou e muito na leitura dos irmãos. Sei que tem muitos irmãos aí que não teve no ensino hoje. Tá tudo curioso, querendo saber que tanto de terminei é esse nesse grupo, né? E eu, pastor Alencar, designei aos irmãos para fazermos hoje a leitura do livro de Judas. E aí, quando terminasse, postasse no grupo. Terminei, para dar curiosidade mesmo naqueles que não foi no ensino. Mas nós tivemos um bom número, né? Na escola hoje, no ensino hoje, da Palavra de Deus. Eu vou fazer esse vídeo aqui com o intuito de gravá-lo lendo e comentando. Então, você vai ter a oportunidade de ter eu comentando esse livro aqui, né? Não sei se vou me sair bem no comentário dele, né? Ao vivo. E aí você avalia o que você leu, tá? Pode ser que fique longo. Aí, se der para assistir tudo agora ou quiser pular os minutos, fica à vontade. Controla aí o vídeo. Ok, Judas. Primeira coisa, o nome. Já começamos. O nome Judas. No início da minha fé, eu achava que esse Judas era o Judas traidor. E eu sei que tem muita gente também que acha a mesma coisa, mas não é. Irmãos, o nome de Jesus era comum nessa época, o nome de Judas era comum, o nome de José comum na época. Então são nomes comuns, né? Porém, esse Judas não é o Judas traidor, o Iscariotes. Aquele Judas se enforcou, né? Caiu na ribanceira e rebentou as tripas. É assim que Pedro conta em Atos dos Apóstolos. Esse Judas aqui, a Bíblia diz aqui, ó, servo de Cristo e irmão de Tiago. Então esse Judas é irmão de Tiago, que consequentemente é irmão de Jesus. Então esse Judas é irmão de Tiago, Judas, irmão de Jesus, certo? Porém, ele se intitula como servo. Judas, servo. Embora seja irmão, consanguíneo, ele se diz servo de Cristo, né? E ele direciona a escrita dele aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. E aí ele dá o seu desejo, né? Misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. É o anseio dele, né? O verso 3, amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco. Então, ele vai escrever algo para eles, que diz respeito à salvação deles, né? E aí é nesse momento aqui ele se sente obrigado, né, a escrever a eles. Obrigado a escrever o quê? Exortando-vos. Né? Nós aprendemos na escola bíblica que exortar é incentivar, não é bater, não. Né? Não é... Na escola foi num culto de ensino. Então ele se sentiu incentivado, motivado, né, em exortá-los. Obrigado, né, em sentir em exortá-los. Ok. A batalhar, ou seja, incentivar, tá vendo? A batalhar diligentemente, diligente, com cuidado, né? Pela fé. A batalhar pelo quê? Pelo que eu faço, pelo que eu tenho cuidado na igreja. Não, é pela fé, por aquilo que foi dado, né? Pela fé que uma vez foi dada e entregue aos santos. Então tem uma fé que foi nos dada, entregue para nós, ele está nos incentivando a batalhar por ela. Olha que coisa maravilhosa, né? Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados
para esta condenação. Aqui ele já está falando de um problema sério, hereges no meio da igreja. E não é só uma questão de hereges, é uma questão de falsos mestres que gostam de ensinar coisas coisas erradas, né? No meio da igreja. E isso provoca condenação sobre eles mesmos, né? E ele está dizendo aqui, ó, foram antecipadamente pronunciadas para esta condenação. Homens, olha como eles são ímpios, eles têm características, são ímpios, que transformam, olha que coisa horrorosa, em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, ele está aqui dando o motivo da carta dele. Incentivar os irmãos e também incentivar eles e incentivar a combater esses hereges, esses falsos mestres, que eles destroem a graça de Deus, né? Então, ele nos dá um motivo muito louvável, motivos louváveis, né? Aqui na sua carta, no seu prefácio ainda, né? 5. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estáis cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, aqui ele está falando do período do povo hebreu lá no Egito, né? Tirando da terra do Egito, ó, tá vendo? Destruiu depois os que não creram. Então, ele está trazendo um alerta. A Jonas 2,9 diz, a salvação vem do Senhor. E Judas agora, ele está trazendo um alerta. Que Deus destruiu o povo que ele tirou do Egito, que não creu, né? Então, o povo que agora começa a caminhar com o Senhor, e caminhando com o Senhor deixa de crer, Deus mesmo destrói. A ideia é essa, né? Então, se você quer descrer, prepare, você vai ser destruído. Não tem conversa, né? Depois que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ou seja, abandonaram o seu estado, né, de santo, ele tem guardado sob trevas, ou seja, são demônios, em algemas eternas, demônios para sempre. Nunca mudarão o seu estado de demônios, porque Deus os transformou, os tornou, né, os guardou, os reservou em trevas. Isso é tornar o anjo em demônio. E agora ele está condenado a ser demônio. Ele era anjo de luz, agora é demônio, ser das trevas, né? Para o juízo do grande dia. Eles serão condenados naquele grande dia. Alguns traz aqui como ideia de prisão, de inferno e tudo mais, né? Mas aqui é juízo sobre eles. Como se ser demônio não fosse uma prisão. Como Sodoma e Gomorra. Tá vendo que ele traz a ideia de destruição iminente? Sodoma e Gomorra, destruição iminente, povo condenado. E as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno. Então ele está trazendo agora a citação veterotestamentária, lá no Antigo Testamento, como exemplo de que, como aqueles foram destruídos, esses falsos mestres agora, esses que abandonam a fé, também serão destruídos na semelhança de destruição daquele povo, no fogo. Qual fogo? Agora ele está falando de um fogo eterno. Aquele fogo foi um fogo de momento, veio, destruiu e acabou, mas agora ele fala de um fogo eterno, para a destruição do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, tá vendo? Da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, é assim que ele chama essas pessoas, são sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores, né? Então ele está falando de rejeição das autoridades superiores, né?
Ah, 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. O que ele está trazendo aqui é exatamente a observação da autoridade de um ser maligno. Ele está dizendo que esses que contaminam a carne, que rejeitam todo o ensino, talvez apostólico, dos mestres, dos profetas, como também rejeita o governo, rejeita o apostolado, rejeitam os discípulos que o Senhor encaminhou. Ele está dizendo que esses que rejeitam autoridades superiores, porque aqueles foram colocados como autoridades superiores, eles estão no estado de condição pior ao diabo, porque mesmo o diabo, quando contendia com o arcanjo Miguel, ou Miguel contendia com ele, o arcanjo não ousou, né, se levantar contra, mas disse: o Senhor te repreenda, entendendo a autoridade do diabo, né? É assim que está colocado. Estes, porém, olha só, vamos lá se vai dar exatamente nesse entendimento. Quanto a tudo que não entendem, difamam. Então eles estão difamando. E nós vemos que o apóstolo Paulo ele tem que levantar uma defesa do seu apostolado, porque muitos estavam brigando dizendo que ele não era apóstolo. E ele levanta uma defesa, salvo engano, na carta de Coríntios, alguma coisa assim. Os irmãos me ajudam aí depois. Então ele está dizendo aqui que esses não estavam considerando o apostolado dos apóstolos, a autoridade dos apóstolos, dos discípulos, desses servos de Deus, né? E não queria saber deles. Então, olha só. Quanto a tudo, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem, por instinto natural, como brutos, sem razão, até nessas coisas se corrompe. Ele está falando que esses caras não compreendem as coisas espirituais e muito menos compreendem as coisas carnais, as coisas da sua natureza. Eles não estão entendendo nem a própria natureza e nem está entendendo as coisas espirituais, né? Então ele está reprovando esses falsos mestres de tudo. Eles são reprovados espiritualmente, como homens espirituais, e estão sendo reprovados como homens naturais, no entendimento e na consciência, né? Então, e o chama de brutos, sem razão. Então, ele está diminuindo exatamente o estado dessas pessoas. Até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Então, é o caminho do engano. Esse é o caminho de Caim. E movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, né? Então, movidos de ganância, já exatamente demonstrando a ideia que eles tinham um certo interesse ganancioso, né? E agora estão como Balaão, profetizando aquilo que Deus não mandou, dizendo aquilo que Deus não disse. Então, é exatamente essa ideia. Andando no caminho de Balaão é falar o que Deus não falou, né? E esse é o caminho de Balaão, é o caminho do erro. E perseveram na revolta de Corá. Corá se levantou toda a sua família contra Moisés. Eles se diziam profeta e se levantou contra Moisés. E eles diziam: Deus também fala por nós. E Deus então condena a família de Corá. E aqui é a mesma ideia. Eles estão no caminho de Corá, estão dizendo que Deus os usa. Eles também têm palavra de Deus para falar, né? E aí, estes homens são como rochas submersas, rochas afundadas, né? Para nada serve. Em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, são nuvens sem água, né? Ou seja, é uma coisa seca, né? Não tem conteúdo. Então, eles são nuvens sem água.
Pastores que a si mesmos se apacentam, eles apacentam a si mesmos. Não é a palavra de Deus que apacenta, eu disse isso hoje. A palavra de Deus que tem que nos apacentar. Né? Então nós temos que estar sob o cuidado da palavra de Deus. Porque caso contrário, nós vamos estar pastoreando nós mesmos, apacentando nós mesmos. Isso é errado. Quem tem que pastorear nós aqui, ó, é a palavra de Deus. Ô glória! Tem crente aí, irmão? Aleluia! Né? Vamos lá. Impelidas pelos ventos. Árvores em plena estação dos frutos destes desprovidos. Árvore em plena estação dos frutos, mas que não tem fruto. Então, para nada serve, né? E Jesus vai queimar essas árvores. Duplamente mortas, né? Então, desarraigadas. Estão mortas, estão condenadas. Ondas bravias do mar, que espumam suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Esses vão para o caminho de trevas, irmãos, não tem jeito. Eles se dizem servos do Senhor, mas não são. Estão condenados. Aqui, Judas, ele menciona vários aspectos do Antigo Testamento, demonstrando que, do mesmo modo que aquele povo foi condenado, esses que agora aqui estão também serão, do mesmo modo, condenados. E cita exemplos fantásticos aqui. Família de Corá, Balaão e caminho de Caim. Esses três tipos de erro, ele já está demonstrando que o inferno aguarda esses. Né? Vamos lá. Verso 14. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo, depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as obras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Então, estão vendo? Ele cita aqui o sétimo da linhagem de Adão, depois de Adão, né? E uma fala dele, né? Não que a gente vai entender que ele escreveu, embora tenha alguma coisa a respeito do tipo, né? Mas ele cita que ele proferiu essas palavras, né? Então, ele proferiu juízo. Isso ele entendeu como profético, porque esses falsos mestres se enquadram exatamente nas palavras de Enoque, né? Então, e ainda menciona ainda mais as características desses elementos, né? Eles são bajuladores em algumas traduções, aqui está aduladores, né? E eles são assim por interesse, porque na verdade eles são também arrogantes, né? Então são pessoas que estão desprovidas daquilo que o Judas cita no começo, na sua saudação, que ele diz assim, ó, misericórdia. Quando a palavra misericórdia aparece no Novo Testamento, ela não significa que nós seremos, a misericórdia é no sentido somente de que nós escaparemos de alguma mazela por aqui, mas é também misericórdia no sentido de que nós sejamos livres do pecado, livres da arrogância, da ganância. Isso é misericórdia de Deus, nos limpando, nos purificando, nos renovando. Essa é a misericórdia. Ele quer que essa misericórdia, esse tipo de misericórdia, que seja abundante em nós, que Deus haja assim dentro de nós. A paz e o amor vos sejam multiplicados. Aí é uma prática nossa, a paz e o amor entre nós. Então a misericórdia é da parte de Deus, para que nós sejamos livres dos pecados que estão dentro de nós e que nós não conseguimos desarraigar, tirar. Então a misericórdia age aí, quando Deus arranca esses pecados que nós costumeiramente praticamos. Então nós temos que clamar para que Deus tenha misericórdia, arrancando esses pecados de nós, né? Vamos lá, tá acabando.
Eu estou no verso 17. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriores proferidas pelos apóstolos. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriores proferidas. Esses anteriores não é agora no Antigo Testamento. Ele usou o Antigo Testamento aqui falando de Caim, falando de Corá, falando de Balaão, né? Mas agora ele vai falar das palavras anteriores, mas porém são palavras desse momento ali agora, mas que num dado momento os apóstolos ensinaram. Ele está falando dos apóstolos, né? Ó, das palavras anteriormente proferida pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é um apóstolo qualquer, é o apóstolo de Cristo, do Senhor Jesus Cristo, né? Os quais vos diziam. Agora, olha só, ele vai fazer uma citação daquilo que os apóstolos falavam, né? No último tempo, os apóstolos, haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Os ímpios, ou os apóstolos dizendo. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. E ele está falando que não tem o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos, edificação entre eu e meu irmão, entre eu e você. Então é uma edificação entre eu e você. Na vossa fé, fortalecendo a fé, fé santíssima, não é uma fé qualquer. Eu creio, não é essa fé. É a fé santíssima, a fé que foi dada aos santos. É a fé que foi dada aos servos de Deus, né? Então, essa fé, ele está falando para ser edificada. Orando no Espírito, orando. Guardai-vos no amor de Deus. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo que a misericórdia aqui no livro de Judas tem a ver com resgate nosso, no sentido de que haverá transformação de nós, né? E isso é um resgate. Essa é a ideia de resgate aqui no Novo Testamento, de transformação de nós. E também no sentido de que nós seremos resgatados, tirados daqui, né? Vamos lá. Misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. A gente tem misericórdia daqueles que estão com dúvida, né? Então nós temos que exercer misericórdia com os que estão na dúvida. Não é os que estão exercendo esse ministério aqui de falsos mestres. É os que estão na dúvida. Esses nós exercemos misericórdia, né? Salvai-os. Salvai-os. Há uma chamada para nós com relação a resgatar aqueles que estão na dúvida. Como que nós vamos resgatar? Tanto orando, mas também e principalmente ensinando. Ensinando o quê? Ensinando a palavra de Deus. É só ela que pode resgatar o crente duvidoso, né? Então vamos lá. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Isso aqui eu não sei nada. Pode esquecer, eu vou ter que ver algum comentário, alguma coisa disso aqui. Não entendi. Detestando até a roupa contaminada pela carne. Eu vou ter que ver o que é isso aqui, contaminado pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ou seja, ele está falando de uma obra de Deus, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Ele glorifica a Deus aqui de uma forma extraordinária, né? Um livro extraordinário, o livro de Judas. Então, meus queridos, fica aqui essa leitura nossa, né? E aqui um comentário meu assim rápido, mas acredito que foi bem proveitoso. Então, que Deus abençoe a todos nós,
e que possamos prosseguir na leitura das Escrituras, porque é somente ela que pode nos orientar e nos auxiliar. Deus abençoe.